Boa tarde, muito obrigada por essa parceria de poder levar informação aqui pelo canal para a nossa audiência, né? Já sou um pouco conhecida das telinhas, fazem 2 anos que a gente leva a informação, que a gente fala pelas plataformas, né, de mídia social, mas aqui pelo YouTube é a nossa segunda live, né, amigão? E uma vez por semana vamos estar falando sobre planejamento patrimonial, sobre planejamento tributário. E para quem não me conhece ainda, eu sou Gelsi Martins, faço parte, assim como o colega Lenoir, do time Holding Brasil. E a nossa intenção aqui é responder as perguntas, mas também levar as informações. Nossa última live, lá no finalzinho de janeiro, nós tratávamos de reforma tributária e tratávamos de planejamento tributário e de planejamento patrimonial da família. E nós poderíamos já responder uma das perguntas que é muito pertinente em nossos escritórios, tanto eu quanto o Lenoir, meu amigo aqui na live, somos da área contábil, né? Área fiscal, área de RH, e nossas carreiras têm sido em função dessas atividades que até então exercíamos, né? 2, 3 anos atrás, para nos tornarmos definitivamente especialistas em controle de patrimônio, não é? Mas a pergunta que não quer calar e que alguns nossos ouvintes querem saber é o que muda com a reforma tributária. Te passando a pergunta, Lenoir, consegue nos dar uma pincelada? O que muda com a reforma tributária nos nossos planejamentos?
E só para complementar, amigo Leonardo, com relação aos bens institucionalizados numa PJ, não é? Quando tu compra, com a reforma, tu vai ter créditos de impostos, certo? E quando tu vendes, débitos de impostos. Isso, os novos impostos, não é? Porque PIS e COFINS a gente sabe que vai deixar de existir, e SSQN e ICMS vai deixar de existir. Mas o que acontece? Olha, tem uma informação aqui no chat que a tua audiência não está te ouvindo, amigo Lenoir. Vê se tu tá com o teu microfone aberto, porque chegou aqui para mim que tu não está sendo ouvido. E testa o microfone com a tua audiência enquanto eu espero um pouquinho. Ela não está te ouvindo. E agora estão me ouvindo? Melhorou? Por gentileza, respondam no chat se vocês estão conseguindo ouvir Lenoir. Se o som está chegando direitinho para vocês. Agora sim, ok. Tá Agora respondendo. sim, ótimo, ótimo. Bom, então deixa eu falar para vocês que eu estou aqui me lembrando que a gente controla os ICMs dos nossos clientes, acredita pela compra, não é? E pela venda os débitos. E eles pagam os impostos pela diferença. Me parece que as nossas planilhas de controle com os novos impostos vão continuar existindo, não é? Isso. Se o nosso cliente ele tiver feito a institucionalização do patrimônio, exatamente aquilo que tu está falando, tirar da pessoa física, vai ser mais fácil ele aproveitar esses créditos quando ele compra um imóvel, na hora de vender, então faz a compensação ali dos impostos para pagar pela diferença. Me parece que é mais ou menos assim que vai funcionar. Isso. Há uma cliente minha perguntando se ela pode fazer o planejamento uma vez que ela é funcionária pública. Olha, essa é uma situação, sim. O que acontece? A gente já tem feito, né, estruturações nesse formato. Sendo funcionário público, o que acontece? Não pode ser administrador. Então, traz todos os bens para dentro de uma estrutura, e aí nós temos que achar para essa pessoa que está integralizando os imóveis, achar um administrador. Normalmente, nós tivemos até um caso recente no escritório, que é uma funcionária pública. O que eu sugeri? Sugeri que o pai fosse o administrador. Então, nós criamos uma estrutura onde o pai fosse o administrador de toda essa estrutura. Então, assim, pode fazer, então, a estruturação de uma holding, né, trazendo o administrador, alguém, né, de sua confiança. Então, pode fazer sim. Tá? Complementando, Gelsi, lá no início, que as pessoas não estavam me ouvindo, com relação ali a parte do desenvolvimento, então, da estruturação da holding, da gente trazer os bens para o sistema da holding e depois levar esses bens para uma estrutura operacional, que nós chamamos, e isto faz com que há uma redução da carga tributária, que eu comentei anteriormente, que o pessoal não me ouviu aí, que a gente consegue diminuir essa redução em função de que os bens na pessoa física teriam uma tributação de 27,5, mais o ICBS e IBS, que é 8,4, que ficaria em 37. Então, numa estruturação, então, operacional, a gente faz uma redução, então, da carga tributária. Complementando ali, para quem não me ouviu quando eu estava comentando lá a primeira pergunta do ouvinte. Pois não, Jussi, pode dar a continuidade. Muito bem. Eu recentemente fiz palestra sobre planejamento patrimonial da família, e na minha palestra eu tinha dito para minha audiência que hoje, às 15 horas, eu encerraria o meu carrinho, né? E para quem não sabe como isso funciona,
A gente vai falando o tempo todo, levando informação até o momento que a gente oferta o começo do nosso trabalho com holding. E o começo do nosso trabalho é aquele momento que a gente escuta a família inteira, que a gente escuta o patriarca, que a gente escuta a matriarca, quais são os desejos dessas pessoas, o que eles querem fazer com os bens que eles construíram sozinhos? Não. Eles não construíram os bens sozinhos. Muitas vezes o pai, para sair para trabalhar, deixou a esposa cuidando da casa, cuidando dos filhos, não é verdade? E ela ficou ali administrando todo um contingente de coisas a fazer que muitas vezes as pessoas não dão valor. Então, o bem é do patriarca? Não. O bem é da matriarca? Em tese é dos dois, mas eu diria que ele é da família inteira. Por quê? Porque os filhos também, de alguma forma, eles foram privados da companhia do pai e da mãe, não é? Tiveram que muitas vezes trabalhar mais. Algumas pessoas trabalham em 2 empregos para ter mais recursos e poder construir ou dar um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas. Então, falando sobre isso, eu diria que fazer o planejamento de patrimônio são muitas etapas, né, amigo? Eu só falei na primeira, só na primeira. E eu poderia te reportar para tu conversar um pouquinho sobre isso. Em que tempo se poderia fazer uma holding? Qual a tua experiência? Uma holding hoje, por exemplo, até eu vou seguir ali na tua linha, nós, né, Gelsi, a gente começa sempre mandando um questionário para os nossos clientes. Nesse questionário, a gente consegue ter na noção de como é a estrutura familiar, como é a estrutura desse patrimônio. Em cima, então, das informações que nós recebemos, a gente faz um estudo, né, de viabilidade, né? Eu sei que depois até tu pode comentar, é um estudo de viabilidade. Em cima desse estudo de viabilidade, a gente analisa todos os imóveis, de que forma os imóveis estão na declaração do imposto de renda, se esses imóveis eles são posse, se eles são contrato de gaveta, se eles são contratos que são de banco. Então, tem uma série de fatores que a gente tem que analisar. Após, então, essa análise, o que a gente faz? A gente faz um croquis estrutural e a gente demonstra tudo isto para a família. E é muito importante a gente deixar aqui claro, né, para os nossos ouvintes, de que nós precisamos sempre de todos os familiares, todos terão que ser ouvidos. O pai, o patriarca, a matriarca, os filhos, por quê? Porque é muito importante, porque é uma estrutura familiar e todos têm que ser ouvidos, por quê? Porque nós somos os desenvolvedores, nós somos os criadores, então, do processo, da toda essa estrutura. Então, a gente precisa de toda essa análise. Deve acontecer para ti também, como acontece para mim, muitas vezes os clientes nos trazem uma declaração do imposto de renda e diz, tá, semana que vem posso vir aqui para ver como é que está a holding? Não é assim. Hoje, pela experiência que eu tenho aqui no escritório, eu já tive holdings que, devido ao volume, né, de imóveis, vários municípios, solicitação de isenção de ITBI, isso pode levar, assim, vou te dizer, de 3 a 6 meses. Então, ou pode levar até um pouco mais, depende muito de como está sendo feito essa estrutura. Então, ele é um processo demorado, ele é um processo que é lento, né? Mas também há a possibilidade de fazer uma holding em 30 dias. Né? Eu já fiz holding de 30 dias, desde que seja 1 ou 2 imóveis, né? Que não tenha muito problemas. Tá? Então, a gente pode estruturar desse formato. Tá, Gelsi? Te passo novamente. Eu gostei de ouvir. Eu gostei de ouvir tu dizer desde que não tenha muitos problemas, porque quando a gente começa a mexer com as coisas e a gente começa a ouvir familiares, a gente descobre que às vezes eles têm bens que nem estão no nome deles, está lá no nome do fulano, porque por algum motivo foi, né, parar lá. E agora como resolver essa situação toda, né? Então, realmente, a gente precisa escutar
E, novamente, insisto naquilo, né? E fazer o planejamento, porque se a gente não tem todos os componentes, não é? Desconhece a família, fica difícil fazer a próxima etapa, que a próxima etapa seria montar uma planta baixa, montar um croquis para entregar para a família. Nós temos uma pergunta ao vivo. Posso te passar? Pode. A pergunta é o seguinte: o que engloba essa organização patrimonial? Quais itens podem ser levados para essa estrutura? Olha, tu pode, uma hold, ela nos permite, né, fazer uma série de ter, assim, diversas situações, né? O normal hoje, quando a gente vai fazer a estruturação, então, de uma hold, nós pedimos para o nosso cliente, primeiramente, a declaração do imposto de renda, porque é nela que está retratado toda a situação patrimonial dos nossos clientes. É claro que muitas vezes, né, Lenoir, eu tenho ações, eu tenho plano de previdência, então a gente tem que analisar quais os bens que podem ir para dentro da outra. Há casos, às vezes, por exemplo, acontece muito do cliente ter 10 imóveis, sendo que desses 10 imóveis, ele assim, não, eu quero 7 desses 10 imóveis, eu quero fazer a sucessão, eu quero deixar para os meus filhos, ou quero deixar para os meus netos, mas tem 3 imóveis que eu não, esses são imóveis de venda. Então, o que a gente diz? Esses imóveis nós não trouxemos para dentro da holding. Se o patriarca ou a matriarca deseja que venha para dentro da holding, trazer para uma venda futura, sim, posso trazer, posso integralizar. Só que esses imóveis terão um outro sistema, uma outra formação de tributação, tá? Que daí nós vamos ter lá, talvez, pagamento de ITBI global, né, todo o ITBI, ou posso fazer lá ganho de capital na apuração da venda desses imóveis. Mas assim, eu posso trazer tudo que for possível para dentro, né? Quero levar um carro para dentro da holding? Pode, tá? A gente não aconselha que um carro vá vir para dentro de uma holding, né? Mas pode ser. É muito assim, o desejo. Nós trabalhamos muito em cima dos desejos das pessoas, o que elas querem trazer para dentro de uma holding. Podemos trazer N documentos, né? Eu falei até da posse, né? A posse pode. Eu posso trazer, eu tenho um imóvel que é posse, eu posso integralizar. É claro que daí o que vai acontecer? Eu vou ter que levar para cartório e já registrar esse bem depois no nome da holding, né? Eu não posso trazer isso no nome do CPF do patriarca, porque eu só tenho a posse, né? Então, seria mais ou menos isso, mas nós podemos trazer o que for possível. Eu penso que com relação a veículos, não é? Talvez colocar um veículo de grande valor comercial, ou quem sabe, colecionador, né? Veículos de colecionadores. Por que a gente normalmente não aconselha colocar os veículos na holding? Porque nós queremos minimizar riscos, né? E a gente sabe que veículos são riscos. Trânsito, muito bem lembrado, Josi. Pessoas que... É verdade, a gente procura sempre não contaminar as estruturas que a gente está fazendo. Então, a gente analisa todos os bens possíveis, né, que a gente não vá prejudicar aquela estrutura em função de uma sucessão. Como tu lembraste muito bem, né, o veículo é uma coisa que tu tá lá na holding, daqui a pouquinho acontece um acidente, isso irá contaminar a nossa holding, porque pode sofrer uma ação, tá? Então isso é muito preocupante. Essa questão também de reservar alguns bens, né, colega Lenoir, a gente já viu casos de bens que foram reservados, porque havia na confecção do sistema um problema, um processo judicial que estava em andamento, não é? Então, se deixou parte do patrimônio ali para responder àquela dívida, não é? Porque uma das coisas que a gente fala nas nossas palestras é que a gente não faz gambiarra.
A gente não consegue arrumar o que está torto, né? A gente não consegue dar jeitinho, não. A gente não consegue deixar herdeiro sem ter a sua parte, o seu quinhão reservado. E aí me parece que essa situação de deixar uma partezinha do patrimônio, esse aqui eu quero vender, bom, não leva para holding, tá certo, já deixa ali em condição de vender. Ou ainda tem um problema para resolver que está tramitando, né? E que quando sair o despacho, talvez eu precise dispor desse imóvel. Então, coloca dentro da holding. Isso daí. Nós pensamos também, e conversamos na nossa live, a última, sobre continuidade de negócios, né? Eu penso sempre naquelas empresas que têm 30, 40, 50, 60 anos, né? E penso que ali muita família se sustentou, né? Se criou filhos que se tornaram engenheiros, advogados, professores, enfim, saiu daquela estrutura familiar muitos profissionais. E aí eu fico me perguntando como que poderia preservar uma estrutura empresarial que tem aí essa idade, né? A minha, talvez, um pouquinho menos, um pouquinho mais. A gente sabe de empresas que têm bastante anos, estão idôneas no mercado, né? São empresas saudáveis, o gestor cuida das contas, não é? E como fazer para que esses negócios sejam continuados, sejam preservados na família? O que hoje, né, nós fizemos, né, procuramos sempre, dentro dessas estruturas de hold, a gente cita muito, né, procurar sempre criar uma hold controladora, né, que a gente possa lá ter trazer, e aí eu até, voltando até a pergunta lá anterior, do que a gente pode trazer para dentro da hold, a gente pode trazer para dentro da hold também estruturas já jurídicas, né, e este é um caso de uma estrutura jurídica. Mas o que acontece? Muitas vezes, né, esses negócios de família, eles têm 3, 4, 5 negócios, né? E aí está o certo, o correto é a gente ter uma hold controladora e abaixo dessa hold controladora, onde terá a gestão, né, do patriarca e da matriarca, já fazendo já as estruturas abaixo da controladora, para que possa ter, então, um segmento, ter uma sequência, né, já levando esses bens e levando também parte de cotas dessa estrutura para os filhos. Então, esse é o ideal. Essas estruturas que têm 40, 50, 60 anos, ela já levar isso, trabalhar isso dentro de uma controladora. Tá? Então, assim, tu tem, às vezes, vários negócios, vamos fazer uma separação de negócios, né, por situações, para cada tipo de estrutura, né, de estrutura de segmentos, segmentar cada segmento e separar isso e trazendo isso para um guarda-chuva, que nós chamamos que seria a hold controladora desse negócio. Só eu estou fazendo pergunta. Te inspira aí, colega. Me pergunte algo. Porque, olha... Eu vou te fazer uma pergunta, e uma pergunta assim até que me fizeram, tá? Para se constituir uma holding, é necessário contratar um escritório ou uma estrutura, né, para que faça? Tem que contratar alguém para fazer isso? Sim. Existem todo tipo de modelo de labor na parte do planejamento, né? A gente, quando se reúne em eventos como o do Rio de Janeiro, e esse ano vamos estar todos em São Paulo, né? Verdade. E a gente troca ideia com os colegas, são mais ou menos em torno de 6 mil, 7 mil profissionais trabalhando com holdings, trabalhando com planejamento patrimonial no país, para atender em torno de 26 milhões de habitantes que de uns anos para cá começaram a ter patrimônio. Mas respondendo a tua pergunta, amigo, o que eu poderia te dizer assim? Até perdi um pouco a pergunta. Normalmente as pessoas perguntam, mas para mim fazer uma hold, eu preciso contratar um escritório?
Ok. E aí eu estava comentando que quando a gente troca ideias com colegas, a gente ouve, por exemplo, o que terceiriza procedimentos, processos, né? Porque como eu falei no início da nossa live, para ter um sistema totalmente concluído, são várias etapas. E sim, quando tu institucionaliza patrimônio, tu cria um sistema, tu cria uma empresa, ela pode não fazer nada, como nós falamos na nossa palestra, mas a contabilidade precisa contar a história desta empresa ou destas empresas. Então, sim, tu precisa, além de pessoal que provavelmente vai encarar as prefeituras na hora de nós pedirmos a imunidade, né, do ITBI. Nós precisamos aquele pessoal que vai trabalhar no societário, junto às juntas comerciais, porque nosso mentor disse o seguinte, que nós temos que trabalhar e nós podemos trabalhar no Brasil inteiro à distância, utilizando a internet, utilizando a nossa plataforma digital. Então, nós temos sim a possibilidade de precisar de contratar serviços, não é? Contábeis, serviços para fazer o planejamento societário, para encaminhar os contratos na junta comercial, né? Sim, é necessário contratar, e muitas vezes, quando a gente entrega para o nosso cliente um orçamento do sistema para ele, depois que nós o escutamos, não é? Porque a primeira parte é a sessão de viabilidade, a gente entrega um croquis, uma planta, e ali a gente estabelece custos, né? Os custos com certidões, vai ter custos com ITBI, se a prefeitura não nos conceder a imunidade, não é? Que mais que vai ali? Honorários de advogado? Tem? Não. Por quê? Porque fazer o planejamento patrimonial qualquer pessoa pode fazer nesse Brasil, desde que tenha os conhecimentos que nós temos. Certo? Não precisa ser advogado. Nós gostamos que o advogado dê uma olhada nos nossos contratos, que ele dê o ok, que ele assine junto, mas, na verdade, no time a gente sabe que tem administradores, tem engenheiros, tem contadores como nós, tem outros profissionais, empresários, né? E que podem sim fazer a holding e sim vão precisar de escritórios de advogado, despachantes, porque há uma forte tendência no país de empresas com controladoras fora do Brasil. E aí? Então, Inclusive em função das offshores, né? Que a gente tem, até nós temos no escritório, a gente tem offshore, que são empresas que são lá no exterior, são holds, na verdade, são praticamente holds, que a gente chama, entre aspas, offshore, que estão lá no exterior. O que acontece? A nossa obrigação também é de fazer, né, um balancete dessas offshore, para poder a gente apresentar isso para o fisco. Então, a gente tem que estar estruturado, né? O que acontece? Então, assim, se precisa, então, claro, de um escritório, claro, porque são estruturas jurídicas, né? São diversos sócios, diversos ativos, diversos negócios, são pessoas, como nem tu comentas, tem que ser pessoas que tenham conhecimento. Hoje, por exemplo, não é eu e a Gelsi, né? Não é o Lenoir e a Gelsi, nós somos, assim, um grupo a nível de Brasil, né? Nós temos profissionais que atendem todo o Brasil. Por exemplo, o meu societário hoje, né, está no Espírito Santo. Quer dizer, assim, a minha profissional, né, que cuida do societário, ela está no Espírito Santo. Eu tenho, por exemplo, holdings em Maceió. cortou a tua conexão. Eu tenho holdings em Santa Catarina. Acho que deu um probleminha, mas voltamos, né? Já voltamos, sim. Tá, voltamos. Então a gente tem essa preocupação, né, da criação
dessas estruturas, e por isso há necessidade, claro, de um escritório, e inclusive os escritórios, as holds hoje, elas têm necessidade de ser escritórios da área do direito e com a necessidade de ter contador. Não existe nenhum profissional, tanto o contador, nós vamos precisar de profissionais da área do direito, como também os profissionais da área do direito precisam do contador, porque essas estruturas precisam ser entregar as obrigações acessórias, as holds operacionais, elas precisam ser contabilizadas, com pagamentos de tributos, então há essa preocupação de ter, então, um escritório para que atenda essas estruturas. Muito bem. O que nós poderíamos conversar ainda? Uma coisa assim que a gente poderia conversar, e as pessoas nos perguntam, tá, mas como doar esses bens? Como eu consigo doar isso para meus filhos? Claro que a gente faz a doação desses bens através de cotas, né? Então a gente cria estruturas para que a gente consiga desenvolver um sistema e é onde a gente vai fazer, então, essas doações de cotas de todo o patrimônio através de doação de cotas. É claro que também tem que pagar, inclusive agora, então com a reforma tributária, nós, então, teremos o aumento, então, do ITCMD, né, Gelsi? Que a ideia é que, hoje nós temos aqui no estado, a gente paga de ITCD 3% ou 4%, depende da situação, mas a alíquota limite no estado hoje é 8%, poderá com a reforma tributária chegar a até 20%, porque há um crescimento, vai ser uma escalonação, né, de valor, de percentuais no pagamento do ITCD. Então, vai aumentar, então, a carga tributária em cima da doação. Tá? Há casos, né, de estruturas também, que acontece muito, que vem para nós, às vezes, já estrutura prontas, né, que tem lá já doação de cota para os filhos dentro dessas estruturas. Eu diria muitas vezes que essas estruturas elas estão contaminadas, né? Teria que fazer um reajuste dessas estruturas para que a gente possa fazer, né, o sistema correto. Então, tem essa preocupação bastante. Eu não sei, assim, como é que tu desenvolve, né, essa formatação da doação dentro das tuas estruturas. Bom, eu tenho 2 holds em desenvolvimento, na iminência de desenvolver a terceira, e sim, as cotas, penso que, de uma maneira geral, a possibilidade de ter na família aquele bem por várias gerações. Então, uma vez eles institucionalizados dentro de uma célula cofre, eles ficam imexíveis ali. E as pessoas que vão fazer jus a esse acervo, eles receberão, sim, cotas de participação de capital. E é mais ou menos dessa maneira que eu trabalho também. Não é diferente. Existem algumas cláusulas que são protetivas, que nós colocamos ali quando as cotas são doadas, não é? Para os herdeiros. Existem algumas cláusulas que protegem os donatários, né? Por exemplo, uma coisa que nunca a gente quer que aconteça, né? Que um filho faleça antes da gente e ele já recebeu as cotas. Então, cláusulas de reversão para trazer essas cotas de volta e eu refazer a minha distribuição, né? Isso. Então... eu até... então, essa é uma situação, né, dessas cláusulas na estruturação das holds, elas são muito importantes, muito significativas, né?
Então, por isso que a gente analisa muito bem os patrimônios. Muitas vezes, nesses patrimônios, o patriarca, a matriarca não... mas eu não queria que chegasse isso lá no meu genro, na minha nora. Então, realmente não vai chegar, porque existe ali cláusulas protetivas que a gente coloca na estrutura que nós estamos fazendo para que não chegue lá. Então, isso a gente tem que ter essa preocupação. Porque o que acontece, né? Agora mesmo eu comentei aqui, vem já estruturas prontas, né, com os filhos lá, com cotas dentro de uma empresa, por exemplo, né? Mas essas cotas não tem proteção, né? Não tem nada de protetivo lá. E aí o que acontece? Essas cotas poderão ir para a nora ou para o genro. Então a gente tem que rever muitas vezes as estruturas, muitas vezes nós temos que fechar aquela estrutura e abrir uma outra, né, para que a gente consiga desenvolver isto. Tem uma perguntinha assim, né, Gelsi? Qual é o momento ideal para se iniciar um processo de holding patrimonial ou holding familiar? Quando eu começo as minhas palestras, eu faço algumas perguntinhas para a minha audiência. Primeira, tu tens bens? E ali eu peço que me respondam no chat. Tu tem o que deixar para alguém? Tens filhos, né? Tu tem a quem deixar, né? Tenho filhos. E ainda eu digo e brinco na live que não importa se é uma casa, duas casas, se tem bens, já está no caminho certo, não vai perder tempo de ouvir a palestra, pelo contrário, vai ser bem útil, porque hoje no Brasil já tem até pessoas que estão fazendo suas estruturas para comprar os imóveis já direto na PJ. Então, constrói a célula cofre, aporta capital lá dentro e levam os bens já para ali. Se consegue a imunidade de TBI, o bem fica ali. Por várias gerações ele vai estar guardadinho, né? Isso. Então, mesmo que tu não tenha bens, se tu resolver ou queres adquirir, já pode constituir a tua célula cofre para comprar por ela. Esse é o caminho, Muitas vezes as pessoas nos perguntam, né? Mas eu posso constituir uma holding? Sim, é o momento certo, né? O momento certo, porque aí a gente já faz uma integralização em moeda corrente e já vai comprar o bem já lá em nome da holding, né? E aí mais adiante, se não tem filhos, ou se já tem filhos, né? Já pensa lá adiante em nós já constituir, então, a transferência já desses bens para os filhos. Tá? Então, esse é um caminho. Às vezes as pessoas nos perguntam, tem momento, não, eu preciso ter 4, não precisa. Tá? E como tu já falaste ali, abre-se uma empresa e já começa a trazer os bens para dentro dela para fazer uma sucessão logo ali adiante. Tá? Então, esse é o momento certo é este. Né? Sim. Existem também alguns colegas que já trabalham numa condição assim, eles estão com o sistema pronto, entregue para o cliente, e surge um fato novo. O que poderia ser um fato novo? A compra de um imóvel, a venda de um imóvel, um herdeiro novo, né? Isso. Então, sempre que surgir um fato novo, a gente precisa mexer no sistema, precisa arrumar, precisa deixar ele de novo pronto, não é? E alguns colegas já têm um sistema de fazer um serviço continuado, né? Para dar manutenção dessas holdings, tanto contábil quanto se tiver que reestruturar novamente, né? Porque a grande verdade é que nós temos clientes no escritório que às vezes até para comprar um carro eles nos ligam para saber como comprar, se pela PJ, se pelo CPF, não é verdade? Então, o tempo todo a gente já vem assessorando os nossos clientes. Imagina num complexo desse, numa estrutura dessa, que é um mecanismo desenvolvido para facilitar a vida, né? E mais importante de tudo, evitar inventário, né? Que isso é uma coisa que dói. Dói em qualquer pessoa perder parentes, ter que depois
discutir o que fica com quem, muitas vezes entra alguém na família lá, já dilapida tudo, já pega tudo, já mexe em tudo, sem ausência de todos, né? A gente ouve cada história por aí. É verdade, é verdade. O que a gente diz, nós dissemos, né, na nossa penúltima live, a gente conversou, que as famílias hoje elas têm que começar a pensar e se preparar para o futuro. Então, hoje a tributação e a política hoje em que vivemos, né, então a gente tem que ter essa preocupação com as nossas estruturas, né, pensar no futuro, de que forma, né, a gente consegue institucionalizar esses bens dentro de um sistema. Então, assim, é para que as famílias repensem os processos. Eu vejo até na família, até na família da minha esposa, os familiares vão comprando bens, o patriarca compra bem a vida toda, como tu colocaste lá, leva 60, 70 anos, toda aquela estrutura, né, sempre comprando bens, mas nunca houve uma estruturação desses bens, nunca houve. E o que acontece? E eu que nada contra, né, aos colegas que trabalham com inventário, mas o custo do inventário desses bens é altíssimo, né, Gelsi? É altíssimo. Talvez, né, desses 10 bens que ele comprou ao longo da vida dele, ele vai ter que deixar 3 ou 4 só para pagar a estrutura do inventário, porque ela é altíssima. E esse cálculo nós fizemos quando a gente apresenta o croquis estrutural. Então, lá nós apresentamos toda a formação patrimonial dos nossos clientes, mostrando para eles, né, de que o quanto ele irá perder se não estruturar isto de uma forma jurídica, né? De uma forma de que possa trazer isso para dentro de uma estrutura organizacional, todo o seu patrimônio, para que ele possa levar aos filhos, né, deixar com os filhos todo esse legado, para que pagando menos imposto. E é isso esse é o nosso trabalho, né? Fazer com que as pessoas, né, tenham uma redução a nível de tributos na hora da transferência desses bens para os filhos. Então, isso é uma preocupação, e a gente está aqui trabalhando, está aqui estudando e colocando essas posições, né, porque as pessoas se preocupem em não comprar mais bens em nome do seu CPF, e sim comprar em cima de uma estrutura já organizada, né, para que ele não perca parte do seu patrimônio. A gente até comenta, quando a gente elabora um croquis, que as pessoas chegam a perder até 40% do seu patrimônio em função de tributos em função de um inventário. Né? Então, por isso que a gente está aqui, nesse momento, tentando, né, abrir a mente das pessoas para que elas repensem todos os seus processos sucessórios. Isso aí. Amigão, nós estamos a 44 minutos no ar, né? Isso, é muito bom, isso é muito bom. E temos muito assunto, né? Nós temos muito o que falar. Tem muito assunto. A gente começa a conversar e começa a surgir N assuntos. Tínhamos pensado num chimarrão com holding, né? Não, mas vai acontecer. A história do chimarrão vai acontecer. Ah, muito bem, muito bem. Bom, nós vamos criar, sim, com certeza. Ok. De minha parte, eu acho que é isso, né? Nós poderíamos já nos encaminhar para as nossas considerações finais, dizer que é sempre uma alegria estar aqui falando sobre isso, né? Orientando, levando conhecimento, enfim, nosso escritório está disponível aqui por Pelotas, né? Imagino que o teu aí também. E a gente está à disposição, assim, o que vocês precisarem, nos procurem, tanto eu quanto o Lenoir temos um site, temos condições de acessibilidade, e sempre que possível a gente vai estar por aqui. Nesse horário, estamos montando um programa para o YouTube, né, chimarrão com holding, para continuar falando desses assuntos que para mim têm sido assim muito bons. Vou passar a palavra para ti, Lenoir. Isso é muito importante. Muito importante.
Eu primeiramente agradeço muito, Gelsi, mais uma vez o convite. A gente nos alinhamos muito bem, graças a Deus. A gente nos conhecemos no Rio de Janeiro, participamos lá junto com todos os nossos colegas lá dos seminários de holding. Então, isso é muito importante e feliz, né, de estar com vocês aqui, trocando figurinha contigo com relação à holding. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes, nossos amigos aí que nos fizeram pergunta, aqueles que não fizeram pergunta, mas que estão nos ouvindo, e outros que vão também ver a nossa live, né, com certeza, as pessoas vão ver, vão olhar, a gente está à disposição, o escritório da Depisol fica aqui em Porto Alegre, nós estamos aqui na Avenida Cristóvão Colombo, 24, 27, e que a gente está à disposição aqui de todas as pessoas que queiram, né, fazer um contato, ter uma orientação para a criação de uma holding, a gente está à disposição. Eu agradeço por demais e desejo uma boa tarde e um resto de fim de semana excelente para todos. Muito obrigado. Obrigado, Gelsi. Muito obrigada.